Portanto, muito boa tarde a todos, em primeiro lugar. Sejam bem-vindos, então, ao quinto e penúltimo evento de abordagem ao ciclo de vida de projetos BIM. Hoje, o foco será, então, o enquadramento do processo BIM na quantificação de recursos envolvidos na construção e, por isso, o impacto dos materiais, a mão de obra e equipamentos no ponto de vista dos custos associados ao processo construtivo que vimos anteriormente. Então, BIM, quantificação e custos 5D é o tema de hoje. No que toca à sequência do tema da sessão passada, abordámos a utilização dos modelos BIM para a análise de interferências e colisões entre componentes. Vimos também como a simulação no faseamento construtivo nos fornece uma visão generalista dos avanços que vamos ter em obra, ainda num ambiente digital. Hoje vamos observar como, paralelamente a este estudo, conseguimos estimar custos, tendo em conta todos os recursos que iremos ter na obra ou no nosso projeto. Vamos mais à frente apoiar o exemplo prático no software, no Autodesk Revit e no Navisworks Manage, como também já fizemos na sessão anterior, que nos permite enquadrar um planeamento de Gantt e as atividades no tempo com a estimativa de quantidades de materiais e custos inerentes à construção. Então, todo o fluxo de trabalho multidisciplinar em processo BIM, isto ao nível das fases de design e estudos das soluções para o nosso projeto, permite-nos entregar documentos de projeto com informações, desenhos e detalhes muito mais assertivos, até mesmo para o processo de quantificação de materiais. Porque o meu modelo está perfeitamente caracterizado com tudo o que são famílias de elementos e as suas características, eu posso rapidamente ajustar o meu projeto e perceber que os diferentes outputs foram atualizados. Com isto, agilizar também os processos de estimativa de custo que muitas vezes são bastante trabalhosos. Deste modo, a metodologia BIM acaba por fazer também sentido para a fase de construção e controle precisamente dos custos associados então ao processo construtivo. Atualmente, quando falamos de BIM, a par do 4D que já abordámos na sessão anterior, falamos também na quinta dimensão, o 5D. O que é isto do 5D? O 5D é precisamente a capacidade que o processo BIM nos permite ter, de para além da utilização do modelo geométrico 3D, ter uma quinta layer de atividade, que é a estimativa de quantidades e controle de custo, baseado precisamente na parametrização e na caracterização de todos os elementos que compõem o nosso projeto tridimensional. Trago-vos aqui um quadro que pretende demonstrar a comparação entre as metodologias tradicionais CAD e os métodos integrados BIM no ponto de vista da eficiência para os trabalhos de medição e orçamentação. Tradicionalmente, as medições são realizadas com base em desenhos 2D, como todos vós sabem, não é? Então, através da medição de elementos em planta, corte ou alçado, eu consigo fazer uma estimativa em termos de quantidade relativa a cada material que compõe o meu projeto. Para os processos de medição e orçamentação, encontram aqui no método tradicional
algumas barreiras no que toca à eficiência e precisão de estimativas. Desde logo, o rigor adotado para a representação do projeto condiciona essa mesma quantificação. Um exemplo, por vezes, na compatibilização de projetos, é feito o stretch aos objetos, de modo a que, aparentemente, eles caibam em determinado compartimento, ou que fiquem alinhados com determinado elemento, por intermédio da alteração da sua geometria, ou mesmo que possuam um comprimento que, na realidade, não o têm. Deste modo, o processo de estimativa e quantificação de materiais é afetado e torna-se pouco coerente. As medições, muitas vezes, dependem também do utilizador que está a fazer essa atividade e do modo como interpreta os desenhos. Ou seja, dificilmente dois utilizadores diferentes conseguem chegar às mesmas medições. E esta situação gera, sem dúvida, algumas incertezas quanto à estimativa, à correta estimativa dos materiais em projeto. Com a dispersão de peças desenhadas que existe tradicionalmente nos processos CAD e juntando a tudo isto as diversas revisões e alterações ao projeto, então percebemos que todo este processo de medição se torna bastante exaustivo, muitas vezes algo demorado e até mesmo, por vezes, incoerentes como referi anteriormente. A vantagem deste método sobre os processos BIM é que os ficheiros tradicionalmente são mais leves e de fácil trabalhabilidade, o que pode não acontecer nos processos BIM se o projeto não for devidamente estruturado e organizado por disciplina e utilizadas as boas práticas de modelação do mesmo. Ou seja, anteriormente e nas questões anteriores vimos também que era importantíssimo desenvolver um plano de execução de projeto BIM que contemple todas as fases e atividades durante o processo para que cada uma dessas fases e cada um desses trabalhos possa ser o mais eficiente possível. Com as metodologias integradas BIM, as vantagens são inúmeras. Menciono aqui algumas. Portanto, perante um modelo digital 3D, o qual é composto pelos elementos parametrizados, como pressupõe o processo BIM, os trabalhos de medição são realizados facilmente e com muito maior eficiência. A criação de mapas de quantidades automáticos sobre os elementos de projeto permite-me não só perceber de um modo sucinto e organizado todas as características geométricas, como também as características técnicas dos meus componentes de projeto. Ou seja, a modelação BIM permite-me rapidamente, através dos meus mapas de quantidades, perceber a geometria dos meus elementos e com ela poder fazer alguns cálculos secundários de modo a perceber que quantidades estão inerentes ao meu projeto e que custos estão associados também a essas mesmas quantidades. Porque estou perante esse mesmo modelo BIM, eu sei que cada alteração que eu incremento no modelo, todas as vistas, todas as peças desenhadas e especialmente os mapas de quantidades e de características técnicas são automaticamente atualizados. E isto no ponto de vista da segurança do construtor ou da pessoa que está com a tarefa de preparação da obra, aqui este fator pretende trazer maior conforto, por exemplo, à encomenda de materiais para a obra e a alocação de respectivos recursos, que sem dúvida que neste sentido acaba por ser um fator competitivo diferenciador
perante a vulnerabilidade que são alguns dos processos em causa. Deste modo, quando avançamos para a fase de construção e no ponto de vista de uma estimativa mais certeira dos recursos, neste caso os materiais em obra, os processos integrados em BIM permitem ao construtor comunicar facilmente com os fornecedores e determinar a quantidade e a altura apropriada para a encomenda de materiais e de equipamentos para as atividades associadas a esses materiais. Igualmente, monitorizar esses recursos e operações, como por exemplo uma quantificação corretamente efetuada do botão a encomendar para a tonagem de uma laje, vai determinar corretamente também o número de minutos necessários a essa atividade, o número de homens alocados e especialmente a logística de estaleiro para a execução desta tarefa em particular, que compõe no fundo uma das tarefas de todo o fazimento construtivo. Portanto, aqui vemos como o processo integrado BIM pode influenciar positivamente o acompanhamento dia a dia de avanços e incidências de obra. Paralelamente, o construtor fica ainda mais capacitado para avaliar não só a evolução do projeto, no que toca ao fazimento construtivo, como vimos com o 4D da sessão anterior, como também fica possibilitado de enquadrar no processo o cronograma financeiro e análise de cash flow, ou seja, enquadrar tudo o que são pagamentos, amortizações e recebimentos perante os tais avanços de obra, como eu tinha referido. Portanto, eu vou passar para uma demonstração, para uma apresentação mais prática. Vou apoiar-me aqui no Revit, onde trago então o modelo que desenvolvemos na nossa primeira sessão. Portanto, neste momento eu tenho o projeto concluído e vou então fazer uma análise de quantidades ou seja, ao meu projeto. Portanto, selecionando aqui uma parede, eu vou introduzir aqui na zona do comentário precisamente um comentário para poder identificar este elemento, ok? E vou então fazer aqui uma tabela de Material Takeoff. O que é esta tabela de Material Takeoff? Permite-me perceber os materiais que estão associados à categoria de elementos que eu escolho. Tenho então aqui algumas das categorias do Revit, de elementos BIM do Revit, e neste caso eu vou fazer um exemplo aqui para as paredes. Seleciono então a categoria Wall, ok? E portanto vou introduzir o campo dos comentários para poder filtrar os meus resultados por parede, neste caso encontrar aquele elemento que eu dei o nome. Vou introduzir a família, o campo família, o campo type, ok? Quanto aos materiais, vou introduzir o campo material area, o material name para perceber que materiais estão associados à parede, ok? Vou introduzir aqui o material cost também e vou criar aqui um parâmetro calculado
que lhe vou dar o nome de General Cost e vou colocar aqui a unidade. Ok? Este será um parâmetro numérico e vou aqui colocar a forma para me dar então um parâmetro calculado para, no fundo, depois fazer a interpretação destas informações. Ok? Vou então aqui filtrar os meus resultados por comentário para encontrar precisamente a parede 3 no alçado oeste. Ok? Vou pedir para me mostrar os totais e vou aqui pedir para me calcular os totais. Ok? Portanto, o que é que temos aqui? Temos a parede que selecionamos. Eu posso voltar aqui a mostrar no modelo a parede que selecionamos e que demos o nome de P3AO, ok? E, portanto, temos aqui alguns resultados para explorar. Esta parede, como vocês podem ver, tem o nome do material que compõem, no fundo, a secção da parede, tem a respectiva área, ok? E tem depois aqui um valor, neste caso um custo, associado a cada um desses materiais. Eu posso alterar perfeitamente este valor. Todo aqui os campos da minha coluna calculada são automaticamente atualizados e dão-me o total. E, portanto, eu facilmente tiro, tendo em conta as minhas quantidades, tiro então os custos associados a esses mesmos componentes. O que é que isto me permite? Ou seja, eu sei que a constituição por metro quadrado desta parede, fiz aqui o exemplo, pode ser um pouco fora do normal, mas é meramente representativo. É de 35 euros por metro quadrado. Portanto, eu, como já tinha efetuado na primeira apresentação do primeiro webinar, tenho então aqui um resultado que me foi dado para todas as paredes deste tipo no meu projeto e tenho um total de 1.378 metros quadrados. Portanto, eu há pouco cheguei aos 35 euros por metro quadrado e portanto, eu sei que para o meu projeto, para a construção daquela parede, em termos de materiais, tenho um X associado. Portanto, esta é uma primeira abordagem, uma primeira possibilidade de, com o nosso projeto BIM, que está caracterizado e parametrizado perfeitamente, ter então a possibilidade de perceber todos os materiais associados a um componente e poder calcular ou estimar, neste caso, um custo. Passando então aqui ao Navisworks, trago-vos também aqui um exemplo. O nosso projeto de arquitetura e, portanto, o que é que poderemos aqui então fazer no ponto de vista da quantificação? Eu preparei aqui um Quantification Workbook onde separei a estrutura por vários items.
ou seja, criei a superestrutura, onde depois ramifiquei os elementos em pilares, em vigas, paredes resistentes, fundações, lajes, entre muitos outros elementos. Eu posso criar este workbook ou utilizar um que já venha disponível à partida pelo programa. O que é que eu aqui tenho? Tenho a estrutura do que são os elementos no meu projeto e tenho também aqui tudo o que são os recursos em termos de materiais. Ou seja, eu neste caso criei aqui alguns, ok? Em termos do aço, perfis, armaduras e em termos do botão, e o que é feito é a associação destes materiais então aos elementos de projeto. Portanto, eu para o exemplo já aqui tenho preparado um exemplo dos pavimentos, onde tenho 4 das 5 lajes do meu modelo. E, portanto, fazendo só aqui um pequeno exemplo, eu tenho então aqui as quatro lajes, né? E vou, por exemplo, selecionar aqui a laje de cima, ok? Arrasto para o meu Quantification Workbook e automaticamente todas as características desta laje são lidas pelo programa. Ou seja, eu tenho a certeza de que estou a ter valores corretos, porque em termos de área, esta laje é mais pequena ou tem menor área do que as restantes e é precisamente aquilo que aqui me é representado. Ok? Portanto, eu consigo fazer então esta estimativa em termos de quantificação e posso, por intermédio da integração do meu projeto, aliás, do meu diagrama de Gantt, através do meu diagrama de Gantt, eu associo os valores que vou tendo para as minhas atividades que pressupõem também os grupos de elementos associados. Eu posso ter então os campos respectivos ao valor dos materiais, ao valor da mão de obra e dos equipamentos que estão alocados então a cada uma das atividades e no cômputo geral a todo o faseamento construtivo. Com a integração destas do 4D e que vimos na sessão anterior e do 5D no que toca à quantificação e aos custos, eu consigo então fazer uma simulação completa do meu faseamento construtivo e respectivos custos associados. Vou só aqui inserir então a informação e, portanto, à medida que eu vou correndo toda a simulação construtiva, eu percebo, por exemplo, parando aqui ao 30º dia, eu consigo perceber não só aquilo que tenho construído, como também os custos associados a cada um dos recursos, sejam eles de materiais, mão de obra ou equipamentos. Ok? E com isso poder então articular tudo o que são os pagamentos, as amortizações, os recebimentos ao longo de todo o projeto. Portanto, em termos de exemplo prático, esta era a ideia que vos queria passar, ainda muito generalista. Todo este processo tem inúmeras variantes que são tratadas consoante a necessidade do cliente, são parametrizadas consoante a necessidade do cliente, o tipo de projeto, mas esta foi uma visão generalista sobre a importância e o enquadramento do 5D no processo BIM.
Ok? Com este webinar, terminamos as 3 primeiras fases do ciclo de vida de um projeto BIM, ou seja, a fase de concepção e estudo preliminar do projeto, a segunda fase referente ao dimensionamento do projeto por parte de arquitetos, engenheiros de estruturas e de MEP, e a terceira fase referente ao processo construtivo com o 4D, a calendarização de atividades, e o 5D, estimativa e orçamentação. Na sexta e última sessão será feita uma abordagem do potencial dos processos BIM para a fase de gestão e de manutenção do empreendimento. Essa sessão será já daqui a 2 semanas, no dia 24 de março. Portanto, inscrevam-se, não percam por isso o encerramento deste ciclo de apresentações com, então, o estudo quanto ao Facility Management. Concluo esta apresentação. Caso queiram colocar questões, podem fazer na secção do chat, que nós responderemos tão breve quanto possível. Portanto, deixo os melhores cumprimentos e até breve.